que nós temos aqui na pessoa natural? O que nós precisamos aprender? Nós precisamos aprender os marcos. Basicamente, são dois grandes pontos: marcos e direitos da personalidade. Nos marcos, eu tenho um marco inicial, ou seja, quando que a pessoa natural surge, tá? E aqui, evidentemente, tem uma discussão que a gente vai falar sobre. E o marco final, que é exatamente quando a pessoa natural se extingue, não é? Dentro do marco inicial, o que nós temos aqui? Qual o debate que tem aqui? Vocês sabem, me ajudem. Teoria sobre? Teoria sobre o início da vida. Tem uma teoria natalista. Aqui é beabá, viu? Já o caldo vai entornar para vocês. Teoria concepcionista. Qual a terceira teoria? Condicional é só o adjetivo. Personalidade condicional. A nossa teoria natalista diz o quê? Vamos lá. Pode falar, meu povo, com vontade. Hã? Eu sei que vocês sabem, mas a resposta não está boa. Não, também não. O que significa nascimento com vida? O que significa o artigo 1º, quando ele fala... deixa eu ver se é o primeiro ou o segundo. O segundo. A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. O que significa isso daqui? O que significa isso daqui, turma? Significa aquisição de direitos, tá? Essas teorias se referem à aquisição de direitos, ao momento em que o indivíduo ou a pessoa natural passa a adquirir direitos, ou seja, passa a ter personalidade. Tá? E aqui a nossa teoria natalista, ela diz o seguinte: o indivíduo ele só tem direito existencial. Ali eu vou ter que apagar. Ele só tem direito existencial ou, melhor dizendo, direito patrimonial com o nascimento com vida. Ou seja, o concepturo para a teoria natalista pura, tá? Teoria natalista pura, o concepturo não tem direito nem existencial e nem patrimonial, tá? Então aqui é o seguinte, ó, concepturo não tem direitos existencial e patrimonial. O que é o concepturo, afinal de contas? Aliás, o que é o nascituro, melhor dizendo, tá? Nascituro. O que é o nascituro? Vida intrauterina. Inclusive foi bom eu ter errado porque eu lembrei. Qual que é a diferença de nascituro para concepturo? Quem sabe o que é concepturo? Concepturo é aquele embrião fertilizado
in vitro, tá? Concepturo tem direitos patrimoniais com base nesse artigo 2º, que o artigo 2º fala, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Ou seja, se estiver dentro da barriga da mãe, aquele embrião ou aquele feto tem a salvo alguns direitos, tá? Como direito à vida, por exemplo, direito a alimentos gravídicos, etc. Agora, o concepturo está lá concebido fora do útero da mãe, está lá na geladeira, aquilo ali, aquela situação ali. Forma-se direito ou não? O que vocês acham? Concepturo entra no conceito de nascituro? Não entra, tá? Não entra. O código só põe a salvo o direito do nascituro. E esse conceito é um conceito físico de alocação uterina, tá? Nascituro está alocado no útero. O concepturo está fora, ainda que haja uma concepção artificial. Beleza? Para a teoria concepcionista, para não demorar tanto nisso daqui, o que é que ela diz? Ela diz que os dois direitos, tanto o existencial como o patrimonial, eles estão na esfera do nascituro. Ou seja, o nascituro, ele tem todos os direitos que uma criança nascida tem, tá? Tanto o existencial como o patrimonial. Então, é o contrário da natalista. E a personalidade condicional divide isso daqui. Ela diz assim, os direitos existenciais são garantidos ao nascituro, mas os direitos patrimoniais dependem do nascimento com vida. Tá? Então, basicamente é isso, tá? Basicamente é isso. O código adotou qual das três teorias? O código adotou a natalista, tá? A natalista em uma perspectiva um pouco mais mitigada. Vou colocar isso aqui. E a maioria da doutrina adotou o quê? Concepcionista. É importante que vocês saibam também que dada essa perspectiva doutrinária, esse esforço da doutrina, há uma tendência legislativa de ampliar a esfera de direitos do nascituro, tá? Então, existem várias leis esparsas que adotam a teoria concepcionista, tá? Então, gravem isso para fins de prova. O Código adotou a teoria natalista, Código Civil, mas há uma tendência legislativa em leis esparsas para a adoção da teoria concepcionista. Isso por um esforço doutrinário, porque a doutrina majoritária entende que o nascituro tem direitos existenciais e patrimoniais desde a sua concepção, ou seja, desde a sua vida intrauterina, tá? Então, basicamente é isso aí. Em relação ao marco final, nós temos o que aqui? Não sei se vocês sabem, mas tem duas formas de morrer, tá? Vocês sabem disso? Você tem uma morte real e você tem uma morte ficta, tá? Morte real não precisa me demorar, né? É morrer, realmente morrer. O ponto é, isso aqui também já caiu, viu? Lembrei agora. Quando é que se morre? Qual é o momento da morte? Qual é o momento da morte? Atividade cerebral, tá? Atividade cerebral. Então, na morte real, vocês precisam gravar que o momento é atividade cerebral, ou também, vocês podem ver, chamando assim, morte encefálica. Então, para o direito civil, o cidadão morre quando o cérebro morre, tá? E isso aqui é interessante, por quê? Porque a lei de transplantes traz esse marco como um marco
de possibilidade de se efetuar um transplante. Tá? Então, o marco para a lei de transplantes é a morte encefálica. Só um adendo, viu? Um parêntese aqui que eu acabei de me suscitar. Sebrasp, vocês que estão fazendo provas, está gostando demais de leis esparsas, tá? Leis esparsas está ocupando metade ou mais de metade das provas Sebrasp. Então, eu estava até pensando em incluir uma última aula para vocês só de leis esparsas. Estatuto do Idoso, Estatuto do Deficiente, Lei de Transplante, Lei de Registro Público, evidentemente que pincelando, né, cada lei dessa. Mas é importantíssimo que, se vocês forem fazer uma prova Sebrasp, que vocês estudem as leis esparsas, tá? Tá caindo demais. E a morte ficta, ela ou presumida, eu tenho duas possibilidades. Quais são? Exatamente. Com decretação de ausência ou com ausência e sem decretação de ausência. O que é ausência? O que é ausência no Código Civil? Me falem aí. O que é ausência? Tu. Desaparecimento do domicílio sem deixar nenhuma notícia. E sem que ninguém... Desaparecimento sem deixar notícias, né? Mas existe ausência deixando notícia? Deixando um procurador? Existe? Como? Não. É por aí. É pelo que a Lorena falou. A ausência nada mais é do que um fato jurídico decorrente de um desaparecimento da pessoa, tá? Com ou sem, deixando ou não o testador, e do qual decorre uma arrecadação de bens do testador e uma abertura de sucessão, provisória e depois definitiva. Então a ausência está no Código Civil aqui, ó. 22. Desaparecendo uma pessoa no seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado o representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. É interessante que o 22 ele fala se não houver deixado representante ou procurador, tá? E aí lá no 26 ele fala da hipótese em que o ausente deixa procurador. No 23? Oh, 23, isso. Também se declarará ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. Tá? Então a ausência, isso aqui é até questão já, viu? A ausência não depende de o ausente ou da pessoa que se desapareceu ter deixado ou não procuração. Tá? Tanto faz, ela pode ter deixado ou não procuração, é possível que haja ausência. Qual que é a implicação disso? Qual que é a diferença quando ela deixa e quando ela não deixa a procuração? Não. O prazo, porque se ela deixa procuração, esse prazo ele é estendido, tá? É um prazo de 3 anos. Se ela não deixar o procurador, não é? Ele fala aqui no 26. Decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou o representante ou procurador, em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão, tá? Então vamos lá, se ele não deixou o procurador, 1 ano após a arrecadação dos bens, ou seja, sumiu, se arrecadou os bens, 1 ano depois se declara a ausência e se parte para sucessão provisória. Se ele deixar procurador, no entanto, o prazo é de 3 anos. Alguém me chamou aí? Não, né?
É melhor, eu acho, que ligar os dois e baixar o vento, não é não, Léo? Então vamos lá. Enquanto ele ajeita aí, eu vou colocar aqui um esqueminha para vocês da ausência. Ó. Eu vou colocar um passo a passo aqui, viu? Ó, se vocês quiserem desaparecer e se tornarem ausentes, eu vou colocar o passo a passo aqui agora. Passo 1. Comprar um cigarro, boa. Desaparecimento. Passo 2. Arrecadação dos bens. Aí aqui eu venho para o passo 3. Abertura da sucessão provisória. E passo último, ou passo 4, abertura da sucessão definitiva. O ponto que eu coloquei para vocês da importância da procuração ou não está aqui, ó. Está aqui, ó, entre o passo 2 e 3. Por quê? Porque se eu deixar a procuração para alguém, tipo assim, eu quero sumir, aí eu deixo. Fulano de tal fica incumbido de administrar os meus bens. Deixei a procuração, portanto, para a administração dos bens. Então, se houver procuração, a sucessão provisória abre em 3 anos. Se não houver procuração, abre em 1 ano. Tá? Aí tem um detalhe, que é o prazo entre a abertura da sucessão provisória e da sucessão definitiva. Qual que é o prazo? Está lá no código que vocês estudaram. 10? Ele vai dizer assim, ó. 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva. Tá? Então, entre a sucessão provisória e a definitiva, aqui passam-se 10 anos, tá? Veja que do passo 2 para o passo 3 eu tenho 2 marcos temporais, ou 3 ou 1 ano. Do passo 3 para o 4, 10 anos, tá? O que mais? De sucessão aqui, rapidinho para vocês, sucessão provisória e definitiva. Pronto, por enquanto tá bom aqui, porque senão a gente se perde aqui nesse quadrão. Beleza? Então, pessoa natural, o primeiro ponto, que são os marcos, basicamente é isso daí. Eu tenho um marco inicial e tenho umas teorias para aprender, e tenho um marco final, que basicamente é a morte. A morte pode ser real ou pode ser ficta ou presumida. O detalhe é que a morte presumida ou ficta, ela pode ser com decretação de ausência, e aqui estão os passos do cara que foi comprar o cigarro, e pode ser também sem a decretação de ausência. Quando que a morte presumida ocorre sem decretação de ausência? É quando a morte é muito possível de ter acontecido. Guerra, são duas hipóteses. Então, por exemplo, vejam só, o que nós temos aqui? Um exemplo aqui atualizado para vocês. Ocean Gate.
O que acontece? Você, para ter a sua morte formalmente declarada, você precisa de uma certidão de óbito, tá? Certidão de óbito de morte real. Então, há um técnico, que é um médico, ou dois, se for o caso de morte violenta, por exemplo, que atesta o corpo e diz que ali a pessoa morreu porque o cérebro parou. Morte real, morte encefálica. Agora, quando não se acha o corpo, como é que se faz? Por exemplo, nesse caso do Ocean Gate, que eu acho que não acharam, né? Aí você tem a possibilidade da morte presumida sem decretação de ausência, tá? Porque é muito provável que aquelas pessoas tenham morrido. Muito provável que aquelas pessoas tenham morrido. E aí você sai de uma decretação via certidão de óbito de morte real para uma de morte presumida sem decretação de ausência, tá? Aí, se eu não entro na ausência, eu não dou esses passos. Simplesmente se decreta a morte e já se abre a sucessão. Pegaram, né? Então, basicamente é isso aí em termos de marcos, tá?